esta proposta dos cidadãos independentes, esta recomendação por uma cidade mais planeada e reabilitada. Vamos lá ver. Aqui na parte dos considerandos começam por reforçar que o município de Lisboa tem vindo a apostar num planeamento urbanístico de qualidade. Ali os senhores deputados independentes acham que isso tem vindo a ser cada vez mais reforçado, pois nós não temos bem a certeza disso. Achamos que sim, senhor, em alguns pontos, de maneira nenhuma noutros pontos. Designadamente, na operação de Entre Campos, isso não é verdade. Naquela operação que se prevê para a Avenida Almirante Reis, com aquele quarteirão do qual faz parte um edifício com 16 andares, também não. E também ainda não sabemos o que é que está previsto para a urbanização dos terrenos de Sete Rios. De maneira que nem sempre concordamos que a política urbanística tenha uma qualidade tão louvável. Agora, o que sabemos é que, passados uma semana ou duas, dos senhores terem trazido aqui uma proposta praticamente igual a esta, a pedir a redução do perímetro da área de reabilitação urbana, a Câmara Municipal de Lisboa propôs exatamente o contrário, que a área de reabilitação urbana passasse a limitar todo o perímetro do território do município de Lisboa. E muito bem. E muito bem. Foi isto que a Câmara propôs, ainda não está votada porque foi adiada, mas esse é o caminho certo. O Sr. Vereador Manuel Salgado sabe que é necessário fazer isso. De maneira que, mesmo os próprios benefícios fiscais vêm outra vez com a mesma conversa de rever os benefícios fiscais. Nós sabemos que os senhores querem é reduzir os benefícios fiscais. Portanto, os senhores acham que os privados que fazem reabilitação urbana não merecem ser recompensados por isso. Os senhores acham que a reabilitação urbana só beneficia os proprietários daqueles edifícios que são reabilitados e não compreendem que a reabilitação urbana desses edifícios beneficia a cidade inteira. Porque nem sequer se compreende muito bem a vossa posição. Porque se a reabilitação urbana só beneficia os donos dos edifícios, então qual é a vantagem de fazer a reabilitação urbana? Se é assim, então cada um faça a sua reabilitação se quiser. Não sei como é que os senhores querem fazer reabilitação urbana. Se querem, é porque reconhecem que há um benefício para a cidade que a reabilitação urbana seja feita e todos nós temos a ganhar com isso. Bom, de maneira que vamos diretos aqui assim à parte deliberativa do vosso documento, chamemos-lhe assim. Sim, senhor, no ponto número 1, reforçar os atuais mecanismos e práticas de participação pública do município. É um parágrafo bastante redondo, como aliás tem que ser, porque os senhores querem reforçar, mas não dizem como. E é bom que não digam como, porque isto é uma opção política. Nós não temos que dizer à Câmara mais do que a Câmara já sabe. A Câmara tem uma determinada lei para cumprir. Há prazos, há um determinado número de dias de antecedência que fixam o período de discussão pública e a Câmara decide se quer limitar-se a essa formalidade ou se quer provocar uma discussão mais participada. Nós concordamos, sim, que a discussão deve ser participada, sobretudo em alguns pontos, mas como depois esses pontos também nem sempre coincidem com a Câmara, com os pontos que a Câmara quer pôr a discussão, nós reservamos isso para uma escolha que é política e que terá consequências políticas se as tiver. Mas sim, concordamos que a discussão deve ser mais provocada. Agora, no ponto número 3, passo do ponto 1 para o número 3, porque o ponto número 3 repete aquilo que os senhores vieram aqui a trazer no dia 2 de abril, que é, querem estudar a delimitação da área de reabilitação urbana e querem estudar a possibilidade de alterar os benefícios fiscais. Nós achamos muito bem que se estude tudo, desde que não seja já inclinado
para se chegar àquilo que os senhores querem chegar, que é reduzir a área de reabilitação urbana e reduzir os benefícios fiscais, de maneira que, neste ponto, nós vamos abster. Agora, no ponto número 2 e no ponto número 4, vamos votar contra, como não podia deixar de ser. São 2 pontos absolutamente inaceitáveis e eu vou explicar porquê. O ponto número 2 pede que seja fornecida informação sobre as operações urbanísticas aprovadas pelo município e que se exorte o Governo, particularmente a autoridade tributária, para fornecer informação detalhada sobre as transações imobiliárias ocorridas neste âmbito e com vista à construção de uma base de dados pública destes valores. Os senhores parece que gostam de operações daquele tipo da semana passada, quando a Guarda Nacional Republicana mandava parar os automóveis para lhes ficar com eles quando as pessoas tinham dívidas. Os senhores gostam disto, os senhores gostam de políticas autoritárias. Isto é uma intromissão inaceitável na privacidade dos cidadãos e das empresas. Através das transações imobiliárias, nós não podemos permitir uma coisa destas de maneira nenhuma. E os senhores pensassem bem, quem é que são as pessoas que fazem reabilitação urbana e pensassem que podia ser qualquer um de nós aqui nesta sala, com um pequeno edifício ou com uma pequena obra, está a fazer reabilitação urbana, também com certeza começavam a reconsiderar antes de propor estes exageros, estes abusos. No número 4, os senhores exigem uma percentagem mínima do edificado nas novas construções ou operações de reabilitação, 25%. Vamos lá ver. Os senhores querem obrigar os privados a fazer habitação a custo descontrolado, que é uma escolha de políticas públicas. Isto é uma opção de políticas públicas. Devem ser feitas, do nosso ponto de vista, as escolhas de políticas públicas devem ser feitas antes de mais nada, com os imóveis do Estado. Os imóveis do Estado Central, os imóveis da Câmara, talvez com os imóveis da Misericórdia. Mas estes, antes de ir obrigar os privados a fazerem aquilo que não lhes compete. Não compete aos privados fazer habitação a custos controlados. Isto compete ao Estado, se o Estado escolher, compete aos poderes públicos, se os poderes públicos assim o decidirem e na medida que os poderes públicos assim o decidirem. Os senhores parecem não compreender uma coisa que é muito simples. Não há liberdade se não houver propriedade. E estas tesouradas que os senhores propõem constantemente aos limites da propriedade privada são altamente limitadores também das liberdades dos cidadãos e nós não podemos aceitar uma coisa destas de maneira nenhuma.